Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos dando início ao podcast EBD em Vista hoje com uma nova temática. O tema será a importância do ensino bíblico para a família. E hoje estamos aqui com o pastor Micael David, que é coordenador do DEFAM, que é o Departamento de Famílias da Assembleia de Deus aqui em Vitorino Freire. Para nós é uma grande alegria ter conosco o pastor Micael, o senhor aqui nesse podcast com a temática voltada exatamente para a família, tendo esse embasamento por causa também da campanha do mês de maio, que é o mês da família. Pastor Harris, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade e agradecer ao Senhor por este convite e poder estar aqui, para juntos falarmos um pouco deste trabalho que está acontecendo. Então, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade. Glória a Deus. Começando já com a primeira pergunta, pastor Micael, qual é a importância do ensino da palavra dentro desse contexto, dentro do núcleo familiar? Pastor Harrison, nós observamos que a sociedade que nós vivemos hoje, esta geração, é uma geração que já não valoriza mais os princípios morais. Qual o problema disso? O problema é que nós temos hoje uma sociedade hedonista, onde estão somente em busca de prazeres e já não dão crédito e valor aos princípios morais e bíblicos. A Bíblia, nós cremos que é a palavra de Deus, e por ela ser a palavra de Deus, ela tem justamente essa importância no núcleo familiar. Se nós observarmos, eu quero ler aqui Salmo de número 19 e o verso de número 7 ao 9, que diz assim: A lei do Senhor é perfeita e revigora todo ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. Então nós cremos que a palavra de Deus, ela traz novamente ao núcleo familiar estes princípios morais básicos que nós precisamos para todo ser humano. Isso aqui não é somente no sentido de com relação ao homem, a Deus que é o principal, mas também a palavra muda o homem com a sociedade, pois a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, e quem faz essa transformação é através da palavra, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muito bem. Em relação agora à EBD, trazendo para o contexto da EBD, qual é o papel da EBD no ensino da Bíblia Sagrada para a família? Olha, quando falamos de EBD, e eu louvo a Deus porque, pastor Harris, eu nasci em um lar cristão. Posso dizer, num berço evangélico. E por ter nascido num lar cristão, meus pais sempre me levaram para a EBD. E de uma das coisas que eu me lembro quando eu era criança, eu não me lembro muito das mensagens nos cultos de ensino, embora fossem importantes e eu participava juntamente com os meus pais, mas o que ficou gravado na minha memória foi justamente aquilo que as minhas tias ensinavam na EBD. De maneira que ainda hoje eu lembro da minha tia Kelma, que foi uma influência muito grande na minha vida, e tudo aquilo que eu aprendi ficou gravado. Então eu creio que o papel da EBD no ensino bíblico para a família é fundamental, porque a Bíblia Sagrada nos mostra que a criança tem que aprender a Bíblia Sagrada. Nós podemos ler Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio 6 e o versículo de número 6 e 7. Diz assim, ó: que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração.
Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás estas palavras como sinal na tua mão, em teu braço, e as prenderás à tua testa. No versículo 8. Então nós observamos que se a Bíblia nos manda ensinar, eu creio que o melhor lugar da criança aprender, de não somente a criança, mas toda a família, porque envolve toda a família, é na EBD. É o lugar onde nós aprendemos mais da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, no caso, é um papel fundamental da igreja, é ensinar a Bíblia Sagrada. E a Justo. EBD é uma escola exatamente de Bíblia. A própria palavra já diz, né? EBD, Escola Bíblica Dominical. Então é onde toda a igreja, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos. A EBD é para todas as faixas etárias. Inclusive, pastor Harrison, nas escolas, ou melhor, os pais, eles tentam dar sempre o melhor, procurar a melhor escola para o seu filho. E nós temos hoje a melhor escola do mundo, que é a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Muito bem. Pastor Micael, também relacionado à EBD, como é que a organização da EBD ela traz benefícios para o ensinamento para a família, né? No caso, nós já falamos aqui que a EBD é fundamental no ensinamento bíblico, mas como é que é a organização da EBD e como ela pode beneficiar o ensinamento para toda a família? Justamente isso, ela tem essa organização por faixa etárias. Então, desde a criança, ali nós temos, vamos lá, me ajude. Temos os primários, jardim de infância, os juvenis, os adolescentes, pré-adolescentes. Então é tudo dividido, os jovens, os adultos. Então tem todas essas faixas etárias, todas as classes. É o que facilita ao entendimento de cada aluno. Ou seja, o novo convertido, ele tem ali o discipulado. Então todas as classes, elas têm um ensino específico. Então, essa organização da nossa EBD é muito bom para este aprendizado. As revistas são, de fato, para cada faixa etária também, né? O conteúdo, forma de ensino. Os professores também devem possuir uma didática voltada exatamente para cada contexto. Justo. Né? Porque, de fato, a didática para o público infantil é diferente da didática para os adultos. E o pai vai se sentir bem, porque geralmente num culto está ali toda a igreja, né? De fato, há crianças que estão ali aprendendo, sim. Mas a didática a gente sabe que é diferente. E no contexto da escola dominical, já a criança vai encontrar aquela professora com a didática, né? O jovem também. Porque a criança, por exemplo, eu tiro por mim, como eu nasci num lar cristão, eu lembro-me que eu ia para a igreja já pensando em brincar com os meus primos que estariam lá. Creio que eles estão assistindo aí, Marlon, Leandro, Deus abençoe. E eu ia com esse intuito de brincar, mas na EBD era diferente. Já ia focado naquele ensino, em responder perguntas e ganhar alguma premiação. E isso foi ficando gravado na minha mente. Então isso é importante, nós sempre buscarmos participar da EBD. Glória a Deus. Diante do que o senhor falou na resposta da primeira pergunta, há uma grande importância no ensino bíblico na família. E quais são os perigos, pastor Micael, que a família que não frequenta a EBD, os cultos de ensino, estudos bíblicos, quais são os perigos que uma família dessa pode enfrentar? A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Esse é um problema grave, porque a partir do momento, pastor Harris, que nós não buscamos conhecer, pois a Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento.
precisamos buscar conhecer. O povo que não conhece a Bíblia, ele é levado por qualquer vento de doutrina. Nós sabemos, justamente nesses últimos dias, o que tem na internet de pessoas que não priorizam a palavra de Deus, que estão atrás apenas de ganhos. Então, eles vão fazer de tudo para atrair o público com mentira, sendo que a própria Bíblia diz que nos últimos dias se levantariam muitos desses falsos profetas, falsos mestres, onde iriam disseminar, trazer esta heresia para o meio do povo evangélico. Então, se nós não buscarmos conhecer de fato a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, corre o risco justamente esse, da família se desintegrar, acabar com a família. Por quê? Porque o fundamento é a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós estamos alicerçados na rocha. A casa que é construída alicerçada na rocha, ali que tem a base, a palavra de Deus, ela permanece firme diante desses ventos. Porém, aquela que não é alicerçada na rocha, que é a palavra de Deus, na palavra de Deus, qualquer vento vai derrubar e vai destruir. Então, no caso, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o alicerce que pode sustentar uma casa, Justo. uma família. E o senhor citou aí que um grande perigo, o próprio Deus disse, o meu povo foi destruído. Por falta de conhecimento. E eu quero colocar aqui essa referência para os nossos irmãos olharem. Está aí em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta entendimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino e também eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdote diante de mim, visto que vos esqueceste da Torá. Aqui está na versão King James, lei do teu Elohim, Deus, eis que eu também ignorarei vossos filhos. Então, no caso, um grande perigo, o senhor falou, de fato, é a destruição moral dentro da casa, tendo em vista que a Bíblia Sagrada, pastor Micael, é a palavra que nos traz o caráter de Deus, a moral de Deus. E a moral de Deus é esta, é o amor, é o convívio familiar, né? É a paz dentro do lar. E o fruto do Espírito, que é resultado da ação e da presença dele dentro da família. Então, há um grande perigo da destruição moral dentro da casa, no caráter. Então, os filhos que não são ensinados na palavra de Deus, pastor Micael, eles correm um grande perigo, não é verdade? O casal que não se envolve com a palavra de Deus no casamento, estão também em perigo? Estão. Justamente isso, porque o que acontece quando nós não priorizamos a palavra de Deus é que o inimigo vai tentar, ou vai ter liberdade para entrar no meio da família. E aí se irandar, destruir, é justamente isso que acontece. E aí muitos por falta de vigilância, por não terem amor à palavra de Deus, infelizmente caem. E caem por quê? Porque primeiro eles negligenciaram a palavra de Deus, né? Não foram não deram valor àquilo que a igreja ela disponibiliza, porque a IBD é uma escola disponibilizada para o ensino da palavra. Pastor Harrison, a Bíblia diz que a igreja primitiva, ela priorizava a palavra, a doutrina dos apóstolos. E por isso que deu certo. E é isso que nós temos que fazer. Sem a palavra, nós não podemos ou não conseguimos permanecer. É verdade. Pastor Micael, quais são os resultados agora? Nós falamos dos perigos de uma família que negligencia o ensino da palavra. E agora, quais são os resultados de uma família que dá prioridade para a palavra de Deus? Interessante essa pergunta. Porque eu estava vendo uma pesquisa que aconteceu nos Estados Unidos pelo Centro de Engajamento Bíblico. Eles entrevistaram 40 mil pessoas de 8 a 80 anos. Muita gente. Eles fizeram essa pesquisa e eles não imaginavam que iam ter esse resultado. Qual foi a pesquisa? Eles pesquisaram pessoas que liam a palavra de Deus. Aí eles começaram testando o cérebro, né?
fizeram a pesquisa quem lia uma vez por semana. Eles não notaram nada tão significante. Só que aí depois eles foram vendo pessoas que liam a Bíblia 2 vezes por semana, né? E também notaram pouca diferença. Quando chegou na 3ª vez, eles já viram algo como que um pontinho subindo, alguma coisa diferente. Quando chegou na 4ª, eles tomaram um espanto. Por quê? Pessoas que liam a Bíblia 4 vezes por semana, sendo que devia seguir uma regra gradualmente, né? Devagarzinho, mas não. Primeiro, segundo, terceiro, no 4º subiu e eles tomaram aquele espanto. O que foi que aconteceu? Então eles começaram a notar que essas pessoas que liam de 4 a mais vezes durante a semana a Bíblia Sagrada, eles notaram que os resultados eram interessantes. Por exemplo, uma pessoa que lia 4 vezes mais a Bíblia, o que acontecia? A solidão diminuía, a raiva, ansiedade, esses sentimentos negativos, eles perceberam que foram diminuindo. E os sentimentos positivos, como confiança, né, autoestima, aumentava cerca de 200% a mais. Então, olha o que a Bíblia faz. A Bíblia faz só em você ler, né? A Bíblia diz que só em lermos nós já somos limpos pela palavra de Deus. Então é importante nós lermos a Bíblia. Então quando nós priorizamos, pastor Harris, isso aqui é lindo, porque quando nós priorizamos a palavra de Deus, ela faz uma transformação geral na vida de todo ser humano, independente como ele seja, o mais vil pecador, a palavra de Deus ela tem o poder de transformar. É por isso, como eu falei aqui no início, a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. A palavra de Deus é extraordinária, poderosa. E diante disso, diante desses resultados que o senhor falou aí dessa pesquisa, nós podemos observar e notar que se a família priorizar de fato a palavra de Deus, ela será uma família que, embora passe por lutas, mas ela será uma família vencedora, né? A Bíblia Sagrada, de fato, deve ser a base para uma vida familiar. É verdade. E, pastor Micael, diante de tantas coisas que nós podemos notar o mundo, porque há muitos ensinamentos no mundo, há vários tipos de ensinamento. Contudo, a família ela tem o dever, de fato, de defender, de ensinar. Nós tratamos no primeiro podcast sobre apologética, exatamente o pastor Mesaque, ele tratou aqui, que é a defesa da fé. Então, para isso é necessário que haja o ensino da palavra de Deus dentro do lar, nas escolas, na escola bíblica dominical. A outra pergunta é, pastor Micael, somente a igreja tem o papel de ensinar a Bíblia para os filhos? Pastor Harris, é interessante essa pergunta, porque tem pessoas que dizem assim, meu filho foi criado na igreja. Como assim? Ele levava a criança, chegava lá, soltava na igreja, a criança podia fazer o que quisesse e dizia que estava sendo criado na igreja, sendo criado no ensino, não é? Quando na verdade o papel de educar é dos pais. Você pode levar o seu filho para a escola, mas se ele não tiver educação na sua casa, ele também não terá na escola secular, na escola bíblica dominical, em todos os sentidos. Por quê? Porque a educação é justamente em casa. E olha que interessante, olha o que a Bíblia diz, Provérbios, capítulo de número 22, e o versículo 6. É um texto bastante conhecido entre aqueles que leem a palavra de Deus. Provérbios 22 e 6. Diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso não se desviará dele. Ou seja, não é ensinar o caminho,
E nem ensinar o que ela quer, qualquer caminho, a escolha dela. Não, é ensinar no caminho. Ou seja, é pegar a criança, ir para a igreja juntamente com ela, é ensinar em casa. Justamente o primeiro altar que tem que ser criado é justamente em casa. É onde a criança vai aprender a respeitar. Quando ela prioriza a palavra de Deus, prioriza o ensino da palavra, você vê que há uma diferença. As crianças começam a respeitar mais o pai, a mãe, o esposo começa a valorizar mais a esposa, da mesma forma, respeita mais o marido. É o que diz a Bíblia, Salmo de número 101. Olha que interessante. Salmo de número 101, o verso 2, diz assim: Quero instruir-me no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Quero proceder com o coração íntegro dentro de minha casa. Olha como é que ele diz: eu quero andar em perfeição diante de Deus. Aí o próprio salmista diz assim: quando virás ao meu encontro? Falando com Deus, quando virás ao meu encontro? Aí ele mesmo responde: quando eu estiver com o coração íntegro dentro da minha casa. Ou seja, o primeiro altar que se deve criar é justamente dentro do nosso lar. O altar da oração, da palavra de Deus. Porque quando reina, Moody já dizia que se Jesus estiver na casa, logo os vizinhos perceberão. E essa é a diferença. É por isso que o papel do pai e da mãe é justamente ensinar os filhos a palavra de Deus. Então, na sua casa, na igreja, no lar. Então, no caso, pastor Micael, não é só papel da igreja ensinar. Não. A família também. Na verdade, eu atribuo a maior responsabilidade aos pais, porque foi próprio Deus que deixou essa responsabilidade para os pais. Não deixou a responsabilidade para a igreja. Não, primeiramente é os pais, ou seja, os pais representam Deus aqui na terra. É por isso que o pai também deve disciplinar. Hoje está um negócio sério, né? Falar em disciplina, em castigo. Muitos querem tirar isso, mas a Bíblia diz que se não castigarmos ou disciplinarmos os nossos filhos, eles se tornarão rebeldes. Então há necessidade. Por quê? Porque o próprio Deus, ele disciplina quando nós estamos errados. Para quê? Para que nós venhamos a voltar para o caminho certo. A disciplina serve justamente para isso. É verdade, pastor Micael. Muito bem. E diante do que nós tratamos aqui, nós podemos observar que há um chamado de Deus para a Bíblia. E também há um chamado de Deus para que homens e mulheres venham ensinar a palavra de Deus. Porque há muitos, pastor Micael, que eles pensam, o papel de ensinar a Bíblia é deixa lá com o pastor, deixa com os professores da EBD. Isso. Sendo que ele, como o senhor disse, ele é um representante de Deus ali dentro do lar dele. É um sacerdote, a esposa está ali também, auxiliadora, né, para ensinar a palavra de Deus. Então, nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um daqueles que estão ouvindo, que estão assistindo, e fazer um convite especial para que, de fato, você que tem ouvido aqui esse ensinamento, através do nobre pastor Micael, que você venha refletir, que você venha colocar a palavra de Deus, de fato, como a base, como o sustentáculo na sua família, na sua casa, para a glória de Deus. Nós estamos no mês de maio, pastor Micael, e o mês de maio é um mês em que as igrejas evangélicas elas estão trabalhando a temática da família. Nós queríamos que o senhor trouxesse aqui uma palavra sobre esse projeto tão abençoador que é maio, mês da família. Pastor Harrison, dia 15 é considerado o Dia Internacional da Família. Foi com base nisso que a CEADEMA criou, no mês de maio, o mês da família. Então, em todas as igrejas do Maranhão, temos o Guia Devocional, que é um estudo preparado pela CEADEMA para que todas as igrejas trabalhem isso com a família.
né? Então tem sido uma bênção de Deus esse projeto do mês de maio ser o mês da família, onde as igrejas são preparadas com ensinos bíblicos para a família. Todas as congregações, Assembleia de Deus, ela prepara e trabalha este tema durante todo este mês, falando da família, trazendo a família para mais perto de Deus, pois nós queremos e temos a certeza de que quando nós estamos baseados na palavra de Deus, podemos dizer com convicção, como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Então, pastor Micael, nesse mês de maio, é trabalhado com congressos, né? Nós tivemos agora um congresso recente. E a gente queria encontro de casais. A gente queria que o senhor trouxesse uma palavra, né, sobre como foi também esse congresso aqui em Vitorino. Foram quantos dias, quem foram os preletores, né? E teve também um encontro de casais, né? Isso. Nós já fizemos o nosso congresso, ele junto com o encontro de casais. Foram 2 dias. Na sexta-feira aconteceu o encontro com toda a família. Pastor Eliseu trouxe uma palavra de Deus aos nossos... Aliás, Pastor Mesaque trouxe uma palavra de Deus para os nossos corações. E no segundo dia foi o encontro de casais, onde o pastor Eliseu trouxe a palavra para os casais. E foi uma bênção de Deus. Nós temos visto as famílias aqui da igreja em Vitorino Freire, como tem sido impactante esses trabalhos que têm acontecido com a família através do DEFAM. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade que nosso pastor presidente, pastor Fabrício Alencar, tem nos dado liberdade para trabalharmos nesse sentido, e tem sido uma bênção para a glória de Deus. Toda a honra e toda a glória dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus continue lhe abençoando, pastor Micael, ao senhor, a todo o departamento do DEFAM, a sua esposa, a missionária Welice, suas filhas. E para nós é uma grande alegria. Louvamos a Deus por esse podcast tratando sobre a importância do ensino da palavra na família. Louvamos a Deus pela Escola Bíblica Dominical. Você que ainda não faz parte da Escola Dominical, se matricule dia de domingo, todos os domingos. Pela manhã, nas Assembleias de Deus, nós estamos tendo aula e... louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Fabrício Alencar, pela vida de todo o colegiado de pastores, todos os superintendentes, professores e alunos da EBD. Esse podcast é exatamente com esse intuito, pastor Micael, e nós trazemos palavras que tragam um investimento. Por isso a palavra EBD Invista, exatamente para que os nossos amados irmãos sejam edificados, né, abençoados por essas palavras que trazem de fato uma fortaleza, né, mais ainda para esse trabalho tão especial que é a Escola Dominical. E nós queremos encerrar pedindo ao Senhor que faça uma oração pelas famílias, por todos aqueles que estão nos assistindo e também por esse podcast, em nome de Jesus. Amém. Quero uma vez mais agradecer, pastor Harris, pelo convite. Louvo a Deus pela sua vida e que o Senhor continue com este trabalho, que tem sido uma bênção para todos, né? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade de transmitir a tua palavra. Te apresentamos, Senhor, cada vida que está nos assistindo neste momento. Que, Senhor, a tua bênção esteja sobre o lar de cada um. Continua conosco. Em o nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém.